Senhor não pregava para agradar o coração de ninguém. O Senhor não fazia volta para chegar a uma pessoa. Ele era direto, incisivo, como um corte de um bisturil. Jesus ia na alma, no espírito da pessoa. Há muitas das vezes que o crente ele vem à igreja, mas ele vem querendo ouvir o que agrada o seu coração, o que massageia o seu ego. E está errado isso. Nós temos que vir à casa do Senhor para ouvir o que o Senhor tem para falar para nós. A mensagem da cruz. É isso que nós temos que nos dias de hoje pregar. Mensagem da cruz. A mensagem da cruz dói. A mensagem da cruz é renúncia. É comprometimento com a palavra. A mensagem da cruz nem todos querem ouvir. Mensagem da cruz. Os discípulos indagam: Senhor, esta palavra que o Senhor está agora pregando para nós é muito dura, Senhor. O Senhor está mexendo com as pessoas. Daqui a pouco não vai ter ninguém aqui na sinagoga. Daqui a pouco só vai ficar o Senhor e os bancos. O Senhor não estava preocupado com isso. Ele é a verdade, igreja. A Bíblia diz lá em Hebreus 4:12, a palavra, ela é como uma espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e a intenção do nosso coração. Ela vai no mais profundo da nossa alma. Ela divide, ela mostra o estado espiritual que nós nos encontramos agora. É a palavra. A igreja tem que pregar a mensagem da cruz. Duro esse discurso. Quem pode ouvir isso, Senhor? Quantas das vezes, igreja, nós massageamos tanto o nosso coração. Cuidado com isso. Cuidado com o coração. Cuidado com orgulho, prepotência, soberba. Cuidado com isso. Toda pessoa orgulhosa, ela tem uma autoproteção dentro de si. Proteção por quê, pastor? Porque na hora que você toca na ferida, na hora que você toca no orgulho, automaticamente há uma reação. Você vai e protege. Calma aí. Não gostei. Eu não gostei. Há uma proteção, Cristian. Cria-se uma base de sustentação para que ele se fixe nesta base e procure sempre um culpado para os teus problemas. Nunca ele se vê como problema. Vê as pessoas como problema. É esta praga que tem quebrado a comunhão da pessoa com Deus. Orgulho, soberba, prepotência, egocentrismo. O mal que destrói a pessoa silenciosamente, amada igreja. Sem que você perceba. Todo mundo está errado, só você está certo. Você protege logo. Era exatamente isso. Havia dentro daquela sinagoga pessoas, porque Jesus estava indo na ferida das pessoas, e eles protegiam. Não estou gostando. Aí o versículo 60, a Bíblia diz, 61, sabendo pois Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhe:
Isto vos escandaliza? Quem que estava murmurando? Não era incrédulo, não. Quem estava murmurando eram os discípulos. Murmurando, achando ruim, narizinho empinado, peito estufado, como se eles queriam ensinar ao mestre. Jesus, tenha calma, para aí. Senhor, a mensagem tem que ser assim, agrada ao povo, agrada o coração. Como pode, igreja, os discípulos começando a murmurar, porque Jesus estava pregando? A que ponto chega o ser humano? Jesus é a verdade, Ele é a vida. E agora os discípulos estão murmurando o que Jesus estava pregando. E Jesus conhece o coração de cada um de nós, igreja. Ele sabe a estrutura de cada um de nós. Ele jamais permitirá que seja colocado sobre os teus ombros um peso além daquilo que você possa carregar. Se a tua luta está difícil, o fardo está pesado, mas dá para carregar. Porque na hora que faltar as tuas forças, a de Deus vai começar dentro de você. Não largue a cruz. Não há evangelho sem cruz. Você quer botar Satanás para correr, para abrir ala, para você passar? Tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga a Cristo. Não tem demônio que vai fazer você parar. A cruz não é um pedaço de madeira. É a responsabilidade que está sobre a nossa vida. Esta cruz tem hora que os ombros ferem, dói, pesa e dá vontade de arriar a cruz. Nunca faça isso. É com ela que nós chegaremos do outro lado para contemplar a glória do Senhor. O diabo diz: ei, está pesado. Descansa um pouquinho. Você trabalhou muito hoje. Não lê a Bíblia, você está cansado. Não reserve tempo a sós com o seu Deus. Não faça isso, você está cansado. Quem é que quem te dá força para trabalhar? É Deus, igreja. Ele te dá força para você trabalhar o dia todo. Mas quando Ele pede um tempinho, eu estou cansado, Senhor. O diabo vem à igreja e tenta induzir dentro da mente. Quando eu estou falando da mente, eu não estou falando de uma massa cefálica, porque não é massa cefálica, não é cérebro que pensa. Isso são um mecanismo que a alma utiliza para pensar. É a nossa alma. O diabo, ele tenta encurralar a nossa alma e dizer: olha, esta cruz está pesada. Você está vendo aí, você está carregando esta cruz, você não vê resultado, Deus não está te ouvindo. Olha como é que está na tua vida. Não largue a cruz. É com ela que nós seremos salvos pela fé. Os discípulos murmurando contra o nosso Cristo Jesus. A que ponto chega uma pessoa? E se nós não tivermos cuidado, a gente pode incorrer nesse mesmo erro. Querendo ensinar ao Espírito Santo como é que tem que fazer. Querendo ensinar ao Espírito Santo como é que tem que orar, como é que tem que pregar, como é que tem que se proceder. Não é isso. Cuidado com isso. O versículo 62, a palavra diz: que seria, pois, se visses subir o Filho do homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e verdade. Carne
O Senhor está falando de uma natureza pecaminosa que precisa ser trabalhado dentro de cada um de nós. O Espírito vivifica, a carne para nada presta. Esta natureza pecaminosa que luta dentro de nós precisa ser trabalhado dentro de nós. Senão corremos o risco de envelhecermos dentro da igreja e a natureza continua do mesmo jeito. Pastor, como é que eu faço? Fale com o Espírito Santo. Quem quer vai, igreja. Quem quer vai. Quem está doente vai correndo atrás de um médico, de um hospital. Não fique esperando que o médico não vai na sua casa para saber como é que você está. É a pessoa que está doente tem que ir. Por isso que o convite do Senhor é para aqueles que estão cansados. E muitas das vezes nós estamos cansados de tantos problemas que parece que não se desgruda de nós. Se você tem interesse, vai até o Espírito Santo. Espírito Santo, eu reconheço que eu sou temperamental, sou explosivo. Eu reconheço quando o sangue esquenta, eu quero fazer até mesmo justiça com as minhas mãos. Eu preciso ser tratado. Vai aos pés da cruz. A Bíblia diz: tudo que nós pedimos em oração, crendo, Ele fará. Precisamos quebrar esses paradigmas dentro de nós. O Espírito que vivifica. Se eu entendo que o Espírito vivifica, eu preciso entender qual o alimento do Espírito. Palavra, oração, vida com Deus, vida reservada para o Senhor, jejuns. Isso vai fortalecer o meu espírito. Para quê, pastor? Para na hora que eu entrar nos confrontos com o diabo, porque eu entendi e compreendi que meu campo de batalha é o campo espiritual, e para mim estar neste campo espiritual, eu preciso que o meu espírito esteja o quê? Fortalecido. Porque no momento que ele se levanta para colocar uma dúvida sobre a minha mente, eu estou lá preparado para dizer: Satanás está repreendido. Você não vai entrar na minha mente. Você não vai confundir a minha mente. E você percebe, às vezes ele está tentando tirar as tuas forças. Você já percebe, em nome de Jesus, você vai para a palavra. O seu espírito está fortalecido. Por isso que o espírito, ele vivifica. Ele precisa de alimento. Vocês alimentaram o seu corpo hoje, tomaram o seu café de manhã, almoçaram, muitos de vocês jantaram, fizeram tantos lanches hoje. Por quê? Porque isso é energia para o seu corpo. O corpo precisa disso. E a gente esquece que o nosso espírito também precisa deste alimento que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós não devemos ser só ouvinte, mas praticante da palavra do Senhor. O 64. Mas há alguns de vós que não crêem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era o que não cria e quem era o que havia do quê? De entregar. Quem estava lá? Judas. Talvez um dos murmuradores. Talvez um dos que estimulava os outros a não ouvir aquela mensagem da cruz. Eu quero dizer, amada igreja, que Judas, ele não foi predestinado a trair Jesus. Judas foi responsável pelos seus atos. É tanto que Judas, ele antes de trair Jesus, Jesus ofereceu a ele a oportunidade para se arrepender. Uma quinta-feira, 2 dias antes da ceia, Jesus ia sentar com seus discípulos na mesa, porque ali eles participavam ali não era a ceia, foi introduzida naquele momento de Páscoa, a última Páscoa que os discípulos iam participar, porque ali seria introduzido a ceia, e foi ali onde Jesus disse:
um de vós há de me trair. Quem eu? É eu, Senhor. É eu. Judas se levanta. Como Judas era ladrão, e que Jesus coloca Judas em uma posição de confiança, cuidar das finanças. Judas se levanta. Imaginou que os discípulos olham para Judas e ele foi comprar alguma coisa. O cara do dinheiro, da finança da igreja aí, vai comprar alguma coisa. Não, Judas foi para onde? Foi procurar o sacerdote para vender Jesus, para trair o Senhor. E quando ele trai, a Bíblia diz, igreja, ele leva os fariseus lá até onde o sacerdote onde Jesus estava. E quando Judas vê que Jesus está indo para o corredor da morte, Judas não se arrepende. Judas tem um remorso na vida dele. Remorso é diferente de arrependimento. O que fez Judas? Com seu remorso, ele foi até o templo e devolver as 30 moedas que ele traiu Jesus. Os sacerdotes não aceitaram aquela moeda porque sabiam que aquela moeda era sangue. É tanto que aquele dinheiro foi lá para comprar um terreno para fazer um cemitério lá. Qual foi a atitude de Judas? Ele não voltou para os pés do Senhor para pedir perdão. Ele foi e se enforcou. Porque se ele tivesse arrependimento, ele ia até Jesus e se arrependeria. Mas ele foi tomado pelo remorso. Cuidado com remorso. Remorso é diferente de perdão. Perdão é mudança de atitudes. Remorso é apenas sentimento. Você vai ter um sentimento de coitadinho, de coitadinha, um sentimento que perdoou, um sentimento, é só sentimento. E o sofrimento comendo na alma. Judas estava dentro dessa sinagoga. Jesus conhece o coração de todos nós. Uma mensagem que no mínimo, uma mensagem salvadora que o Senhor estava pregando. A mensagem da cruz, a mensagem do arrependimento. Mas não gostaram da mensagem do arrependimento. Eu quero dizer, amada igreja, que o pecado, ele é gostoso. A Bíblia diz que o pecado é doce igual a mel. Quem disse que o pecado é ruim? O pecado é prazeroso, é momentâneo. Mas o pecado não se apresenta na forma que o pecado é. É uma roupagem que ele se veste para atrair e enganar as pessoas. E as pessoas não têm noção do poder de destruição que tem por trás de um pecado. O que acontece agora com esse culto que Jesus está pregando? O nosso Cristo estava lá em uma sinagoga pregando. Olha o privilégio que aquele povo teve. Por isso que a Bíblia diz: mais bem-aventurado são os olhos daquele que não viram e creram. O Senhor já estava profetizando nós aqui hoje. A gente não viu fisicamente, mas o Senhor nos chamou há mais de 2000 anos atrás de bem-aventurado. Felizes aqueles que não me viram, mas crer. E aqueles estavam vendo Jesus. Como era Jesus? Se coloque no lugar daquelas pessoas. Vendo Jesus de carne e osso. Como era o olhar do Senhor? Como era o falar do Senhor? O que acontecia quando Jesus falava? O que acontecia onde Jesus estava? Eu fico imaginando, igreja, digamos, se Jesus estivesse em carne e osso, pregando aqui hoje. Ou digamos, domingo, às 18 horas em uma grande catedral. Jesus estaria pregando ali em carne e osso. O que aconteceria naquele culto? Nunca nós iríamos esquecer. Porque eu não tenho dúvida que aquele culto ali, muitos demônios seriam expulsos, muitos doentes seriam curados, muitas vidas seriam transformadas.
E seria um culto que nunca mais nós esqueceríamos. Mas eu quero dizer que o Senhor não está aqui mais fisicamente, mas Ele está aqui através do Espírito Santo. Mas se Jesus está através do Espírito Santo, por que que não acontece o que deveria acontecer? É coisa para que a gente possamos raciocinar, fazer uma reflexão e a gente perguntar a nós mesmos: o que é que está acontecendo? Era impossível o lugar onde Jesus ia para não acontecer sinais. Jesus ele não ia em algum lugar por um acaso, ele tinha propósito, objetivos: salvar perdidos, libertar as pessoas endemoniadas, curar os doentes, salvar os perdidos. Mas Jesus é o mesmo, não é? Ele é o mesmo, igreja. Ele está aqui. Olha o quanto nós precisamos melhorar a nossa cabeça. Olha o quanto nós precisamos mudar a nossa mentalidade a respeito do Espírito Santo dentro de nós. Veja o quanto nós estamos parados, enferrujados. É Jesus dentro de nós, igreja. O mesmo Jesus que estava nessa sinagoga aqui. O mesmo Jesus que andou sobre as águas, que transformou água em vinhos, que deu visão ao cego Bartimeu, que estancou o sangue daquela mulher hemorrágica. É o mesmo que está dentro de cada um de nós. Ele não mudou. A questão é que nós mudamos completamente. Ou senão, estamos tentando mudar o Evangelho. A Bíblia diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Este idem não é mais para João, Pedro, Paulo. Este idem é para mim, e esse idem é para cada um de vocês. E pregar o Evangelho. Mas não é o Evangelho que está se pregando hoje. O que se está pregando hoje são evangelho de facilidades, de promessas. O povo está cheio de promessa, atrás de promessa, atrás de riqueza, atrás de cura, atrás de bênção, 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 o tempo todo correndo atrás de bênção. Eu quero dizer que o Senhor é superior às bênçãos. Bênção não é superior ao abençoador. A questão é que mudamos o foco. Ao invés de exaltarmos o abençoador, exaltamos a bênção. Eu quero bênção. Eu estou doente, quero cura. Eu estou desempregado, quero emprego. Eu estou solteiro, quero casar. É isso o tempo todo. Não é isso, igreja. Bênçãos é uma consequência de uma vida com abençoador. Se nós entendermos e compreendermos a palavra de Deus, a gente vai entender que o abençoador, ele é superior a qualquer bênção. E nós não estamos aqui para buscar bênção, buscar o abençoador. Porque quando eu compreendo quem é o abençoador, bênção é uma consequência de uma vida que nós temos com o abençoador. Ele é o Deus provedor. E quando Deus quer nos abençoar, Ele abençoa no tempo dele, não é o nosso tempo. Às vezes nós somos apressados. Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho ido para a igreja, Deus não me ouve, cadê? E a gente se desespera. E como a gente fala: Senhor, o Senhor está demorando muito, fica aí no seu trono, que eu agora vou tomar minha decisão. E é exatamente isso. Servir a Deus, igreja, é renúncia, é lutar contra a sua natureza, é você reconhecer a natureza pecaminosa e trabalhar em cima dela e dizer: eu vou te deixar sem força dentro de mim. Natureza, eu vou te quebrar em pedaços, eu vou me fortalecer a cada dia, eu vou crescer espiritualmente.
Natureza, você não pode me dominar, igreja. É aí quando nós crescemos espiritualmente, que abrimos a nossa visão espiritual, aí nós temos controle sobre a nossa natureza. Não é a nossa natureza que tem que ter controle de nós. É nós que temos que ter controle sobre a natureza. Aí você passa a ter um equilíbrio. A estrutura na palavra de Deus. As suas raízes fincadas na palavra de Deus. Estrutura espiritual. As tempestades vêm. Você balança para um lado, balança para o outro. Mas você permanece firme e inabalável. Por quê, pastor? Porque a sua fé está enraizada na palavra. Olha o que acontece neste culto que Jesus está pregando. O povo devia estar alegre, felizes, caindo aos pés do Senhor. Ele estava murmurando. Jesus pregando e o povo murmurando. Como é que pode isso? Aí diz a palavra, no versículo 65. E dizia: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se o meu Pai não lhe for concedido. Cada um de vocês, cada um de nós, fomos até o Senhor, porque o Pai concedeu. Por isso que a Bíblia diz que não foi nós que escolhemos a Cristo, foi Ele que nos escolheu. O desejo do Pai é que todos se salvem. A salvação é para todos. Jesus não morreu para uma igreja, para uma religião. Jesus morreu para todos. A questão é que nem todos querem aceitar o convite do Senhor. Porque o convite do Senhor, ele é duro. É um convite que dói. É um convite que você tem que cortar sua própria carne. É um convite que você tem que largar tudo que é pecado. É um convite que você tem que largar os caminhos largos da facilidade, a mentira, a fofoca, a amarga, o ódio, a prática do pecado. É este convite que o Senhor faz. E muitos estão atrelados a esses caminhos. Porque esses caminhos é mais fácil. E a Bíblia diz que o caminho largo conduz à perdição. E o caminho estreito conduz o quê? A salvação. É tão estreito que só passa a alma. Nem a roupa passa. Só passa a alma. O caminho é tão estreito. Se o mundo inteiro se converter ao Senhor, passa todo mundo por esse caminho estreito. A mensagem do Senhor é a mensagem da salvação. É a mensagem onde Ele diz: no mundo tereis aflição. Ele sabe que nós estamos no meio, andando na contramão desse sistema maligno, que não é fácil. Esse sistema quer nos engolir. Esse sistema, amada igreja, ele quer adentrar a casa do Senhor e modificar tudo. E se nós, como pastor ou pastores, se nós não tivermos coerência, o amor pela obra, deixar de olhar para a cruz, o sistema vai estar implantado dentro da igreja, o mundo dentro da igreja, e a gente achando que tudo isso faz parte. Já tem igreja de gay, igrejas de gays. O pastor é gay, casado com outro homem, documentado isso na justiça. Tem a igreja das lésbicas, cada um procurando os seus direitos. Não é que nós temos nada contra o homossexualismo ou lesbianismo. Deus ama a todos. Deus ama o homossexual, Deus ama a prostituta, Deus ama a todos. Deus condena é a prática. Mas eles estão lá pregando o evangelho.
buscando o Espírito Santo, falando em línguas. Belas mensagens, mensagem que arranca lágrimas. Mas estão lá homem com homem, mulher com mulher. Estão pregando o Evangelho. Não é esse Evangelho que o Senhor estava pregando dentro daquela sinagoga. O Evangelho é renúncia. É largar o pecado. Aborrecer o pecado. Odiar o pecado. Reprovar o pecado. Mas para isso, eu preciso viver uma vida em santificação. Sem o Espírito Santo, sem a busca do Espírito Santo, nenhum ser humano consegue. Isso não é obra do homem, é obra do Espírito Santo, nosso espírito. Por isso precisamos dar espaço para o Espírito Santo. O momento que você se esvazia, vai sobrar espaço, está oco. Aí o Espírito Santo vem e preenche. O resultado disso é uma vida de santificação. Então vamos lá para o 67. Então disse Jesus aos 12. Jesus está falando com os 12 discípulos. Jesus não está passando a mão no ego. Jesus era incisivo. Ele está falando com os 12 agora. Porque uma multidão já tinha ido embora. A igreja, a sinagoga está vazia. Saindo de um por um porque não estava concordando com a mensagem da cruz. E agora fica os 12. Jesus vem, se dirige aos 12 discípulos e diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava mais com quem? Abandonaram Jesus. Já não andava mais com Jesus. Quantos hoje já não andam mais com Jesus? Quantos que um dia estiveram aqui sentados nesses bancos, que desceram as águas, que oravam, que buscavam o Senhor, e que agora, igreja, abandonaram Jesus e voltaram para o mundo. Estão nas drogas, na prostituição, abandonaram o Senhor. Olha o que Jesus diz, igreja. Jesus está dizendo que muitos que andavam com Ele abandonaram Jesus. Não abandone Jesus. Não abandone a cruz. Pelo amor do Senhor. Jesus sabe a luta de cada um de vocês. Os conflitos dentro da tua mente. Às vezes, igreja sem forças. Passando tantas lutas. É melhor sofrer com a cruz. Porque sem a cruz não dá. Sem ela, o destino eterno sem Cristo. Eu não vou largar minha cruz. Ainda que tenha que pagar um preço, não largue essa cruz. Aqui Jesus está dizendo que muitos que andavam com Jesus já não estavam mais. Se a quantidade de pessoas que adentraram esta igreja, se permanecesse até hoje, tinha que ter uma catedral. Se a quantidade de pessoas que vão à igreja e permanecesse, teria que construir em cada bairro uma catedral. Porque geralmente quando as pessoas vêm à igreja, é porque está sofrendo. É porque querem a solução para os seus problemas. Igreja, olhe aqueles 10 leprosos. 10 leprosos. Foram até Jesus. E diz a Bíblia que todos 10 foram curados. E quantos voltaram para agradecer? E cadê os 9? A Bíblia não conta mais a história dos 9. Imagino eu que eles morreram com lepra.
foram ingratos com Jesus. Mas a Bíblia diz que um entre os 10 voltou para agradecer a Deus. Quantos que recebem bênção do Senhor, mas são tão ingratos, que só vai buscar o Senhor por causa das bênçãos, por causa da comida, por causa daquilo que está faltando de material. Não faça isso. Se Ele não te abençoar hoje, não se preocupe, você tem um abençoador. Ele é provedor, Ele sabe o que está faltando, e na hora dele, Ele providencia para você. Quantas das vezes você se encontrou em momentos difíceis, quando menos vocês esperam, você já saiu daquele problema? Não porque você tinha força, é porque a força de Deus entrou para te ajudar a resolver o problema. Aí diz, aqui no 68, 67, então disse Jesus aos 12, quereis vos também retirai-vos? Olha que palavra dura, igreja. Se eu tivesse lá, ou você tivesse lá, talvez a gente caia fora. Ei, você não está gostando da mensagem? Cai fora. Problema teu. Segue os derrotados, segue os fracassados. E ele diz para o discípulo, vocês também querem também acompanhar os que me abandonaram? Vocês querem ir também? A decisão é de vocês. Eu não obrigo vocês a estar me servindo. Vai também. Jesus estava indignado, Malícia. Houve um momento que o Senhor se indignou com muitas coisas. Quando ele vai ao templo. Imaginava Jesus chegar lá e encontrar as pessoas para ele fazer aquele culto. Adoração ao Pai, curar os doentes, libertar os endemoniados, salvar os perdidos. Quem é que Jesus encontra no templo? Os cambistas. Transformaram o templo em uma casa de comércio. Não deu bom não, meu irmão. Jesus ficou indignado. Diz a Bíblia que ele saiu chutando as barracas lá, pegando as mesas, botando de perna para o ar, expulsando os cambistas. A Bíblia não dá detalhe. E não disse quanto tempo Jesus passou ali, expulsando aqueles homens ali. Fazei da minha casa covil de ladrões. Jesus se indignou ali. E hoje não é diferente. Quando querem fazer da casa do Senhor o comércio, o Senhor fica indignado. Eu fico imaginando, igreja, a que ponto chegou a igreja hoje. Estão a cada dia tentando diluir o evangelho, tirando cruz do evangelho. É facilidade. Eu quero encher a igreja agora, eu tenho que deixar de pregar a cruz, porque se pregar a cruz, irmã Lígia, é difícil. Eu quero encher a igreja agora, eu tenho que dar cesta básica. Eu tenho que dar promessas para o povo. Eu tenho que fazer da casa do Senhor, eu tenho que modificar tudo. E é exatamente isso. O que atraía a multidão para Jesus eram os sinais. Sem sinais, o povo se corrompe. O que levou a multidão atrás de Jesus foi sinais. O povo interesseiro. Vocês querem também com eles? Olhe a resposta de Pedro aqui. No versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Para onde nós iremos, Senhor? Eles não têm nada para nos dar.
Como que eu vou seguir pessoas que não têm nada para dar? Às vezes, muitos dentro da igreja, ao invés de olhar para a cruz, está olhando para o defeito do irmão. É assim ou não é? Aquele irmão não tem nada para te dar. Deixa de olhar para a vida do irmão. Igreja, a casa do Senhor. Quando os irmãos chegam os pedaços. Vocês não têm ideia como é que chegam as pessoas nos pés do Senhor. Ao invés de você orar por aquela pessoa está num processo ainda de libertação, não tem um encontro com o Senhor. E às vezes nós olhamos para aquela pessoa como se ela já tem o encontro com o Senhor, ao invés de a gente abraçar, acolher, fortalecer. O que é que muitas das vezes o crente faz com o novo convertido, com aqueles que estão chegando na igreja? Às vezes essas pessoas não é nem vista na igreja. Vem na igreja, senta no banco, termina o culto e ninguém consegue enxergar aquela pessoa. Não chegou sequer um irmão para dar um abraço, para conversar. É aquele irmão que nunca mais veio à igreja e vocês nem lembram. Às vezes, igreja, falta muita coisa no nosso coração ainda, que precisa ser tratado no nosso coração. Às vezes nós não sentimos a falta do irmão. Nem sequer lembrar, imagine orar. Imagine ir atrás. Imagine lá fazer uma visita e perguntar por que não vem mais. E se você parar a olhar, quantas pessoas que já deixaram de vir à igreja, que vocês nem lembram. Cada igreja tem uma estrutura. Cada um tem dificuldade realmente. Pedro foi o primeiro que disse para Jesus: para onde iremos nós? Se o Senhor tem o quê? A vida? Como é que eu vou seguir esse povo, Senhor? Eles não têm nada para me dar. Não tenho que olhar para o Senhor. Não olhe para os defeitos da pessoa, igreja. Cuidado com o irmãozinho. Passe a olhar no irmão e ver o lado bom do irmão. Imagine se Deus olhasse para nós e fosse só olhar o lado ruim nosso. Diga aí, irmã Lígia. Se Deus fosse olhar para o nosso lado ruim, mal, perverso, negativo, onde nós estaríamos? Mas Ele nos olha com o olhar de misericórdia, olhando ainda aquela atitude boa que você tem, o seu lado bom que você tem, e Deus ali torcendo para que isso aumente, cresça, multiplique dentro de nós. Ele não olha as falhas, os defeitos. Ele quer que nós cresçamos espiritualmente. Mas nós fazemos diferente. A gente não consegue ver o lado bom de nenhum irmão. Às vezes nós queremos olhar o lado ruim do irmão. Ao invés de orar, eu vou criticar, eu vou falar. Muitos abandonaram, porque o evangelho é cruz. O evangelho é cruz. Dói dentro de nós as mudanças. A mudança dói, igreja. Essas quebras de paradigma dói dentro de nós. Mas é necessário, porque o nosso coração nos engana muito, igreja. E aí fala no versículo 69. E nós temos crido, conhecido que Tu és Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus: não vos escolhi vós os 12, e um de vós é um quê? O povo já tinha ido embora. Ficaram só os 12. E Jesus põe em teste os 12 ainda. Jesus põe em teste ainda. Vocês querem também com eles? Mais testes. Jesus estava indignado. Disse: olha, um de vós é o quê? É o diabo. Não, olha que palavra. Será que nós teríamos estrutura para ouvir uma coisa dessa? Você é o diabo. Jesus sabia que Judas
já estava sob o domínio do diabo. Porque o diabo já estava usando Judas ali para trair ele. Porque foi as atitudes dele. Judas foi responsável pelas atitudes dele. Nós somos responsáveis pela nossa atitude. Judas andava com Jesus, recebeu um cargo de confiança do Senhor. Jesus sabia do coração dele, deu a oportunidade a ele e ele não aproveitou. Eu quero dizer à igreja, aproveite as oportunidades que Deus está nos dando, para que a cada dia a gente se arrependa dos nossos pecados. Amém, igreja? Você sabe quando que você vai ver um ser humano 100% feliz nessa terra? Quando um dia não houver mais uma interferência do diabo na vida desse cristão. Por isso que nós temos que crescer espiritualmente. Crescer. E ter a consciência que para eu crescer, há um princípio que eu tenho que descer. Descer os pés da cruz é se humilhar, é se esvaziar, é reconhecer o erro, reconhecer as falhas, reconhecer o quanto a nossa natureza está em alta dentro de nós. Se isso não acontecer, você corre o risco do coração endurecer dentro de você. Fale em todo o tempo, aonde quer que você vá. Se você não tem falado, abra a tua boca e fale. Eu não consigo ficar um dia, a não ser que eu estou só dentro de casa, mas hoje mesmo não fui trabalhar, fazer algum serviço, mas já fiz 2, 3 libertações hoje. Muita gente já aí, eu não consigo, se eu não tiver pessoalmente, eu estou por telefone, mas eu não consigo passar um dia sem falar de Jesus. Como é que eu vou sair e não vou falar de Jesus? Algo está errado dentro de mim, algo está faltando dentro de mim. Eu preciso estar falando do meu Cristo. Procura viver assim, igreja. Esse exercício da fé, isso vai te colocar em uma posição mais próxima do Senhor. Não há demônio, não há trabalho, não há bruxaria, não há nada que possa te derrubar quando você está aos pés da cruz. Amém? Olhe para Satanás, não ele como gigante, mas você é um gigante. Olhe para o diabo e não veja ele mais forte do que você e mais alto do que você. Olhe para dentro de você, que o que o Senhor otorgou para você foi o poder e autoridade, e está acima de todos os demônios. Ainda que ele venha se levantar, ainda que ele venha surgir, ainda que ele venha, lembre, você é mais forte do que os piores demônios do inferno. Um ser humano, mesmo na prática de um pecado, ele é mais forte do que os demônios. Porque aquele mesmo que está no pecado ainda tem uma chance de se arrepender e ter um encontro com Jesus e ganhar força. O diabo, ele é derrotado nato pelo Senhor. É uma visão errônea que nós temos. Olhar para o diabo como se ele é o monstro, o bicho de 7 cabeças, o Golias, e nós pequenos diante dele. Não tenha medo. Ele tenta te desafiar através dos problemas, para fazer com que você tenha medo, para que você baixe a tua cabeça, para que você se sinta inferior a ele. Muda essa mentalidade. Há um Deus dentro de você, há um Espírito Santo dentro de você, a palavra, há o seu temor na palavra. Então se agarre à palavra, creia e lute com a palavra, como a espada da salvação. É assim que nós temos que estar, independente da luta que você está passando. Vai ter momentos que você está sozinho. Você não tem pastor, você não tem ninguém ao teu lado, mas você tem a palavra no teu coração. Busca no Senhor a sua força. Amém, igreja?